E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Breiner, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de língua portuguesa. Boa tarde, estudantes. Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, para mais uma aula de língua portuguesa. Certamente nós já estamos próximos aí ao período de avaliação, né? Hoje faremos a nossa revisão, tá certo? Aula 36 é a revisão aqui da nossa quarta unidade, diretamente do canal Eduque Mais, São Caetano, Pernambuco. Então, mas sempre, né, gente, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Então, vocês aí em casa, peguem um caderno, façam a anotação. E, logicamente, gente, como é uma revisão, vamos fazer aqui uma forma bem objetiva e um aprofundamento. Você volta aí, né, algumas aulas que estão gravadas e vê o mesmo conteúdo de forma mais aprofundada, tá? Então aqui nós vamos fazer, como eu já disse, uma revisão bem objetiva. Antes, a nossa correção das atividades de língua portuguesa da aula 35. Então a questão de número 1, pessoal. O cartoon. E aí você ia escolher a correta, não é? Após a leitura, você chegou aí à letra C. Aborda temas variados e critica determinados aspectos da sociedade por meio do humor ou ironia. As demais alternativas, né, pegando um aqui como exemplo, faz somente o uso da linguagem não verbal. Você viu que isso não é possível, né? O cartoon não faz somente o uso da linguagem não verbal, tá certo? Não vou aprofundar muito não, porque vou trazer também na revisão de hoje mais informações sobre o cartoon. Mas da aula 35, vocês sabem muito bem que só podemos marcar como correta a letra C, não é isso? Então, questão de número 2, você tinha que fazer essa análise aí dessa imagem, né? Você fazer a leitura. Logicamente, gente, tudo aí importa. Você tem a legenda lá, aquecimento global. O cidadão abriu a geladeira, né? E há alguns pinguins dentro da geladeira. O de cima, e aqui a interpretação minha, supostamente pode ser até o de enfeite, né? Há pessoas que colocam um pinguim ali em cima da geladeira, sobre a geladeira, e os demais são os pinguins reais. E aí você começa a imaginar por que eles estão dentro da geladeira, né? Veja a legenda, aquecimento global. Então aí você começa a ter várias inferências, né? Você começa a ter várias interpretações. Uma delas, que de repente a região comum a esse tipo de animal, né? O pinguim é uma ave, né, pessoal? Eu espero aqui estar comentando isso de forma acertada. Eu espero que não cometa um erro aqui, né? Então, a região deles, com certeza, deve estar descongelando, né? O pinguim é de região fria. Então, aqui veja quanta interpretação, né, podemos fazer. E aí traz uma comicidade, né? O cidadão abriu uma geladeira e encontrar pinguins dentro dela. Então, veja, tem muita coisa para ser analisada. Então, após essa análise, o tema do cartoon é esporte de inverno, fenômenos naturais, política internacional, maus tratos a animais. Então, vimos que trata-se de fenômenos naturais, né, pessoal? Seguindo, mais uma leitura de imagem aqui, né? O cidadão ali, ó, um prato,
cortando ali, deve ser carne, né, o seu alimento. E outro cidadão em outra mesa aponta para a comida lá, né, o prato, e o garçom, ó, olha, vai lá na outra mesa, pega e traz o prato do cidadão. O que é que podemos entender aqui, né? Ao chamar o garçom e apontar para o prato do outro cliente, o objetivo do homem era: o que é que você acha, né? O que vocês acham? Que eu digo acham, né? Mas não é bem achar, né? Pela leitura de imagem, nós podemos interpretar que aquele homem queria comer o mesmo prato, né? O homem que aponta queria comer o mesmo prato que aquele homem. Veja, e aproveitando aqui, o mesmo prato, né, é uma figura de linguagem, né, que nós vamos revisar hoje também, né? Trata-se de uma metonímia. Lógico que ele não vai comer o prato, ele vai comer o que está dentro do prato, né? Mas isso é outro assunto, daqui a pouco eu vou comentar sobre essa figura de linguagem. Mas entendendo aqui as informações da imagem, certamente o que o aponta para a mesa vizinha queria indicar, né, ou quis indicar que gostaria de ter o mesmo prato servido do homem que estava ao seu lado. Tudo bem? E agora, gente? O que é que podemos interpretar deste texto aqui? Portanto, a leitura de imagem, tá? Observem várias pessoas, né, caminhando, e balãozinho de pensamento, né? E vocês começam a perceber que é bem interessante aí essa leitura de imagem, que, veja, S, né? Alguém pensa no S, outra pessoa na letra O, L, I, D, né? A, o tio, O, e formam eles, o pensamento deles forma a palavra solidão. Eu poderia interpretar que cada um também está pensando na palavra inteira, certamente, né? Mas aí a pessoa criou aí essa arte, né? Pensou desta maneira, né? Então, o que é que podemos inferir aqui? No cartoon apresentado, o significado da palavra escrita é reforçado pelos elementos visuais próprios da linguagem não verbal. A separação das letras da palavra em balões distintos contribui para expressar principalmente a seguinte ideia. E aí, a dificuldade de conexão entre as pessoas, não é, gente? É claro, é um tema aí abordado no cartoon, essa questão da atualidade, né? Que por mais que estejamos interligados por várias ferramentas, novas tecnologias, ainda habita em nós, ou em algumas pessoas, a questão da solidão, né? Então, a dificuldade de conexão entre as pessoas. Tudo bem? Seguindo para a última questão aqui da aula anterior, sobre as linguagens verbal e não verbal, é incorreto afirmar que. Eu chamo a atenção de vocês que, cuidado com esse tipo de questão, que ele quer a incorreta. Tanto é que faz-se destaque, né, da palavra, para que você não venha ali marcando a correta, né, das questões anteriores, marcando a correta, e aí pelo hábito acha logo uma correta aqui e já vai marcando, mas ele quer a incorreta, tá bem, pessoal? Então atenção a isso aí. Então vamos lá. Sobre as linguagens verbal e não verbal, é incorreto afirmar que, veja, a linguagem verbal utiliza qualquer código para se expressar, enquanto a linguagem não verbal faz uso apenas da língua escrita, né? A gente tomemos cuidado com essas questões que trazem, né, palavrinhas como apenas, não é isso? Vamos analisar as demais. São utilizadas para criar atos de comunicação que nos permitem dizer algo. É verdade, né? A linguagem verbal e não verbal, elas são utilizadas para criar atos de comunicação. Nós vimos isso aqui, não é? Comunicar é dizer alguma coisa para outro, não é assim? A linguagem não verbal é aquela que utiliza qualquer código que não seja a palavra, enquanto a linguagem verbal utiliza a língua, seja oral ou escrita, para estabelecer comunicação. Certíssimo, né, pessoal? Certíssimo. Linguagem verbal e não verbal, quando simultâneas, ou seja, utilizadas juntas, colaboram para o entendimento do texto, com certeza. Então só nos restou aí a incorreta, a letra A, né, pessoal? Então vamos
ver aqui o que é que está incorreto, não é? A linguagem verbal utiliza qualquer código para se expressar, enquanto a linguagem não verbal faz uso apenas da língua escrita. Gente, a linguagem não verbal, ela faz uso apenas da língua escrita, é isso? Nós vimos que não, né? Não verbal, ela tem os recursos aí das imagens, não é isso? Assim como vimos de determinados códigos que nos transmitem alguma informação. Então, a incorreta é a letra A. Espero que vocês tenham acertado. E vamos seguir aqui para a nossa aula de revisão, aula de número 36, né? Então, ó, figuras de linguagem, a charge, o cartoon. Então vamos fazer uma revisão. Eu espero que vocês fiquem aí bem atentos, né? E que façam uma boa prova, tá bom? Então vamos lá. A definição, né, gente? Como não poderia deixar de ter aqui, figura de linguagem é uma forma de expressão que consiste no emprego de palavras em sentido figurado, isto é, em sentido diferente daquele em que convencionalmente são empregados. E aqui nós aqui estamos falando da questão da conotação e denotação, não é, pessoal? Conotação é aquele sentido da palavra que não é, que não é o real, o próprio dela, né? E denotação é o sentido próprio da palavra. Existem situações que vocês veem que por aí que fala-se, né? Denotação de dicionário. Eu já comentei isso em outra aula. É legal esse recurso para que você lembre. Porém, se você for ao dicionário, no dicionário também há palavras com sentido conotativo, né? Há o sentido próprio dela e também mais abaixo ele traz com sentido conotativo. Então, busquemos entender que a figura de linguagem está nesse campo, né? Da conotação, ou seja, do sentido não real daquela palavra, tá certo? E a denotação é o sentido real. Nós vamos tratar do sentido aqui não real da palavra, né? O sentido não próprio dela, já que vamos caminhar dentro do universo simbólico, né? Figuras de pensamento, né? Associação no campo das ideias, pois falamos aqui de figuras de linguagem. Então vamos usar aqui a simbologia. E seguindo, você tem uma das figuras que estudamos, né, a comparação. Então a definição aqui bem rápida, né? Estabelece uma comparação entre dois elementos por meio de uma qualidade comum, mantendo-se a essência dos dois. Os dois elementos aparecem no enunciado, ligados por um conectivo do tipo. E aí você tem alguns conectivos que vão te ajudar a compreender que trata-se de uma comparação, né? Percebam que ele diz o seguinte, ó, a comparação entre dois elementos por meio de uma qualidade comum, né, mantendo-se a essência dos dois, ou seja, dos dois elementos. Como assim, professor? Vamos lá. Veja só. Meu primo é forte como um touro. Veja. Meu primo, um elemento. Touro, um outro elemento. Veja que o touro é touro, meu primo é meu primo. Cada elemento aí existe, né? Agora, quando eu digo meu primo é forte como um touro, logicamente eu estou no campo da figura de linguagem, pois meu primo de fato, né, não é um touro tão forte assim, mas usamos essa expressão na figura de linguagem para dizer que a pessoa é saudável, que a pessoa é forte, né, está com bastante saúde, graças a Deus. Então o elemento aí, ó, a palavrinha como, estabelece essa comparação entre o termo, né, o meu primo e o touro. Estão compreendendo isso aí, pessoal? Então aqui trata-se de uma figura de linguagem chamada de comparação. Aquele vendedor age que nem uma raposa, veja. Na vida real, uma raposa em seu habitat, né? Um animalzinho bem esperto, né? Fica ali escondido, à procura de uma presa para alimentar-se, não é isso? Então, quando eu digo que aquele vendedor age que nem uma raposa, estou criando uma associação, né, uma simbologia, querendo dizer que aquele vendedor é uma pessoa astuta, né, uma pessoa que age aí de uma forma que vai tentar convencer, logicamente, ao cliente a comprar algo, enfim. E essa expressão que nem, embora caminhe aí no coloquialismo, tá certo, pessoal? O que é o coloquialismo? Já vimos aqui, né? Aquela linguagem mais popular, não é isso? Não impede que falemos aqui que seja uma estrutura que cria a comparação, tá certo?
independente de estar dentro da norma ou não, né, da língua, que nem é popular, né, essa expressão. E aí não há nenhum problema em tê-la também dentro do campo das figuras de linguagem, tá certo? Então aí cria uma comparação, né? Aquele vendedor age que nem uma raposa. Seguindo, para a gente fechar aqui, né, mais uma definição. A comparação é a figura de linguagem que consiste em aproximar dois seres em razão de alguma semelhança, né? Vocês viram isso, né? Meu primo e o touro, o vendedor e a raposa. Não é isso? A semelhança ali que existe entre eles, né? Entre os dois seres. De modo que as características de um sejam atribuídas ao outro, e sempre por meio de um elemento comparativo expresso. E aí você tem os principais, né? Como, tal qual, semelhante a, eu poderia dizer, né? Este vendedor age semelhante a uma raposa, não é isso? O que nem, que eu fiz o comentário aqui já, né? E aí, etc, né? Entre outros, tudo bem? Seguindo, temos aqui a metáfora, né? Que fala-se também que a metáfora é uma comparação implícita, né? Em que acontece a fusão de dois elementos comparados. Veja que aqui, quando ele fala fusão, há uma união, uma aproximação maior, não é? Ele não compara, ele funde, ele junta dois elementos, e embora esteja aqui elementos comparados, né, com a ideia de que um é o outro. Aqui há uma diferença sutil, né, gente? Por isso que fala-se que a metáfora é uma comparação implícita. E qual seria a diferença básica, né? As palavras que usamos como para fazer essa conexão, fazer essa junção, né? As palavrinhas que vimos lá, como, tal qual, que nem, semelhante a. Na metáfora não vai ter a exposição, a apresentação destas palavras. É tanto que ele fala em fusão, tipo como se um fosse o outro de fato. Veja, quando eu digo assim, meu primo é um touro, né? Isso é uma metáfora, isso é uma figura de linguagem. Porque você sabe que um ser humano não é um touro, na realidade. Não é isso? Então eu crio, no campo da minha imaginação, uma associação simbólica, figurativa, né? Veja que touro não é exatamente o sentido denotativo, né? O touro, você sabe que é um animal, né? Um quadrúpede, né? Herbívoro, não é isso? E meu primo é um ser humano, um bípede, né? Então veja, percebeu essa relação, pessoal? Né? O touro aí está sendo usado, a palavra touro está sendo usada de forma conotativa, né? Só que quando eu digo diretamente, ó, meu primo é um touro, estabeleço essa fusão entre dois elementos, dando a ideia que um é o outro. Isso é a metáfora. Então, qual a principal condição aí que você percebe, ou diferenciação entre metáfora e comparação? Aquelas palavrinhas que eu citei anteriormente, né? Na comparação eu vou ter como, né? Semelhante a, você já sabe disso, não é verdade? E agora, ó, aquele vendedor é uma raposa, né? Veja que a relação que eu estou criando aqui é como se eles fossem uma coisa só. Eu não estou criando comparação. Eu estou dizendo metaforicamente, né? Eu estou dizendo no sentido figurado que aquele vendedor é uma raposa, e aí você cria na sua mente, né? Na sua ideia, no seu campo imaginário, que aquele vendedor ele seria uma pessoa que eu teria que ter um certo cuidado ao ser atendida por este vendedor. Não é assim? Então isso é a metáfora, pessoal. Criar essa figuração, digamos assim, né? Esse sentido figurado na nossa linguagem, tá certo? Bom, e aqui vê, a vida é uma eterna batalha entre o certo e o errado, o bem e o mal. E aí o Garfield, né? O Garfield, como queiram, pão de queijo e dietas. É uma comicidade aí, né? Veja que aqui nós temos a metáfora, né? A vida é uma eterna batalha. A vida é isso, né? Mas nós dizemos, né, metaforicamente, né, criando esse campo associativo, figurativo, de que estamos sempre ali batalhando, lutando, né? Aí ele cita lá que batalha seria essa, né? O bem e o mal. E aí o Garfield simplesmente diz assim: pão de queijo e dietas, viu? Percebeu a ironia, né? Tem a ironia também, aí, a comicidade. Veja, interpretando, né? O bem, na minha percepção aqui, para o Garfield aí, né? Pão de queijo seria o bem e o mal seria a dieta, né? Então ele fez aí essa metáfora, tá vendo? Então aí nós temos a metáfora utilizada em várias situações, né, gente, do nosso dia a dia. Bom, fechar aqui nessa parte,
mais aqui informações, né? Comparação. A aproximação de dois seres em função de alguma semelhança entre ambos pelo intermédio de um elemento comparativo expresso. Aqui está mais técnico, né? Para você compreender a diferença entre comparação e metáfora, né? Aí as palavrinhas que você já conhece, tá certo? Surgindo aí igual a... Ou seja, essas palavras que criam, gente, essa estrutura de comparação, quando eu as uso, né? De forma figurativa, ó, Ana é inteligente que nem a mãe. Aqui nem há uma relação figurativa, né? Mas existe a comparação. Ana é inteligente que nem a mãe. E aí repita, esse que nem é coloquial, eu poderia trocar Ana é inteligente tal qual a mãe, né? Ana é inteligente como a mãe, tá certo? Então a comparação terá estas palavrinhas me dando essa ideia, logicamente, de comparar. Um intermédio, né? Já a metáfora vai diretamente, né? É a figura de linguagem que utiliza uma palavra com um sentido que não lhe é usual ou próprio. Esse novo sentido resulta de aí vem uma comparação psicológica. Aqui já trouxe uma definição mais técnica, mas entendamos que é caminhar dentro da figuração, né? Da figura de linguagem. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Fernando Pessoa. Seu pensamento é um rio subterrâneo? O que é um rio subterrâneo, né? Quem estuda geografia, lá vou eu usar aqui, ó, falar de uma disciplina que não é minha. Eu não sei se a palavra seria essa. Existem de uns lençóis, não sei se são lençóis freáticos, não sei se a palavra seria essa. Mas existe na nossa natureza, né, aquelas águas que caminham no subsolo, por entre as rochas, não é isso? E aí, quando ele fala, meu pensamento é um rio subterrâneo, são pensamentos que caminham ali escondidos, não é isso? Isso é uma metáfora, né, gente? Uma metáfora, na minha opinião, belíssima, né? E logo de quem, né? Fernando Pessoa. Então percebam vocês, gente, que a metáfora tira o sentido próprio daquela palavra e coloca no campo da figuração, no campo da figura de linguagem. Um exemplo para a gente fechar aqui, tá? Para partirmos para outras informações da revisão. Veja, a palavra ilha, né? Você vai lá, ilha. O que é que tem no seu livrinho? Porção de terra cercada por água, né? Aliás, cercada de água por todos os lados. Assim um dia eu estudei, eu aprendi. Ilha. Mas quando eu digo, né, que essa frase que eu vou dizer não é minha, foi um livro que eu vi. O homem é uma ilha. Ou nenhum homem poderá ser uma ilha. Ou seja, entenda a palavra homem como os humanos, né? Saiu do sentido real a palavra ilha, não saiu? Porque quando eu digo que o homem não poderá ser uma ilha, eu quero dizer que aquele homem não pode ser uma pessoa isolada, aquele ser humano não pode se isolar da sociedade. Ninguém pode ser um ser isolado. Não é assim? Precisamos uns dos outros. Não é isso? Então veja que no primeiro momento, ilha, sentido denotativo, porção de terra, cercada de água por todos os lados. Não é isso, pessoal? O homem não pode ser uma ilha. Ele é essa ilha que eu citei no sentido denotativo? Não. Essa ilha é conotativo, é figurativo. Quero dizer que que nós não podemos viver isolados das outras pessoas. Conferiu? É isso que é a metáfora, tá? Ela pega o sentido de uma palavra próprio dela e retira esse sentido próprio, colocando um sentido figurado. Eu acho que agora vocês conseguem fazer uma associação melhor. Eu espero que sim, tá? Então, seguindo aqui, nós vamos para uma outra figura de linguagem que já conhecemos, que é a metonímia, não é isso? E aí você viu em outras aulas que é a substituição por aproximação, né, gente? A substituição, existe uma associação tão lógica ali, tão próxima, que eu crio essa relação de significado, né? Figurados, lógico. Então, metonímia é a substituição lógica de uma palavra por outra semelhante, mas mantendo uma relação de proximidade entre o sentido de um termo e o sentido do termo que eu substitui. Então, o famoso exemplo aqui, gosto de tomar Danone. Gente, vê que é relação de proximidade. Iogurte, você gosta de tomar iogurte. O Danone, gente, é a marca. Vimos isso. Então, esse tipo de figura de linguagem recebe o nome de metonímia, né? Existem muitas, não é?
Quando você vê uma reportagem que fala que, sei lá, centenas de pessoas não possuem teto, né? Aquela pessoa que transmite essa informação quer dizer que eles não possuem residência, que eles não possuem moradia. Não é que a casa deles esteja realmente faltando só o teto, não é? Então essa relação muito próxima, né, gente? A relação aí, se você for buscar, pesquisar, você vai ver que é a parte pelo todo, né? O teto é a parte, o todo seria a residência. Então, centenas de pessoas não possuem teto, né? Ou seja, não possuem moradia. Isso é uma metonímia, né? Eu uso isso, é uma figura de linguagem. Eu não posso levar isso para o sentido literal, porque se eu levar para o sentido literal, que centenas de pessoas não possuem um teto, literalmente, né, no sentido real próprio, se eu usar teto no sentido próprio, é como se ele tivesse a casa e realmente não tivesse teto. Então usa-se essa relação aqui, ó, proximidade entre o sentido de um termo e o sentido do termo que o substitui. Então, qual seria a substituição? Teto substitui a moradia, não é? Então, a parte pelo todo, isso é uma metonímia. Ficou claro, gente? E voltando ao exemplo aqui, repito, você gosta de tomar iogurte, né? Quem é que não gosta? Eu gosto muito, mas aqui tomar o Danone seria a marca, tudo bem? Então, isso é uma metonímia. Mais metonímias, não é? João pediu a mão de Maria em casamento, né? Você aí que já casou, que pediu, e aqueles que irão casar um dia, se Deus quiser, e vão pedir, saibam que vocês vão fazer uso de uma metonímia, não é? Você não pede só a mão, você não casa só com a mão, não é isso? Você casa com a pessoa, com aquela pessoa amada, né? Com aquela pessoa que você tem uma convivência, enfim. João pediu a mão de Maria em casamento. Veja, a mão está destacada, a palavra, porque ela sai, logicamente, do seu conceito real, não é? Sai do sentido denotativo para o conotativo. Você não pede só a mão, não é isso? Então, metonímia. Bom, após a leitura do texto acima, veio, pior que eu já respondi, né? Após a leitura do texto acima, identifica a figura de linguagem que há nele, né? Então, aqui um exercíciozinho, né? É ironia, é comparação, é hipérbole, é metonímia, não é, pessoal? É metonímia. Tudo bem? Seguindo, mais uma, né? Ironia. Então vamos lá. É a expressão de ideias com significado oposto ao que se realmente pensa ou acredita. E aí eu trouxe um exemplo, né? Mário de Andrade. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família. Burra como uma porta. Um amor. Olha só, rapaz. Veja que no final o poeta, né, colocou lá, o escritor, um amor, né? Sai dizendo, a moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Então, expressou aí, né, o contrário daquilo que ele acredita, não é? Ó, o trecho é um exemplo claro de ironia. A moça descrita como bonita e bem tratada, tradicional, conservadora, né? É de família e burra. O destaque em, abre aspas, um amor, apoiando-se na descrição da moça, mostra que ela, ao contrário de ser esse, abre aspas, amor de pessoa, é na verdade alguém sem atrativos e sem graça. Então isso é o recurso da ironia, pessoal. Dizer algo em que, naquele momento, eu queria dizer justamente o contrário. Quando ele fecha ali dizendo um amor, né, ele não quis dizer bem isso, né, mas ironizou, né, ironia é isso, tá? E aqui uma personagem, né, das tirinhas, acho que é Dona Joana Cascudo. Eu não coloquei aqui, mas é isso, né? Dona Joaninha, Dona Joana Cascudo, é algo assim. Então, o que é que ela vai dizer aqui, ó? Então, Tuta, o que quer fazer hoje? Aí Tuta responde, ó, shopping. Aí ela retoma a fala e diz, alguma outra opção que nos deixe menos infelizes e miseráveis por conta da busca insaciável pelo consumo? Tuta responde, deixa eu ver. Quero shopping mesmo. Aí a Joaninha responde, ó, ótima escolha, muito consciente. Percebeu a ironia, pessoal? Né? Ela disse, ó, ótima escolha, muito consciente. Ou seja, lá no primeiro quadrinho, né, da tirinha, ela pergunta, né, ao Tuta o que é que ele ia fazer hoje, né? E ele respondeu que queria ir ao shopping. Aí ela, na narrativa, né,
pergunta se não há uma outra opção, menos infeliz, nessa questão da busca pelo consumo. Ela queria passear em um lugar, entendo eu, que não fosse ali atraída, né, ou persuadida ali a comprar algo. E aí o Tuta pensa um pouquinho e responde, quero shopping mesmo. E aí ela diz, ótima escolha, né? Muito consciente, ou seja, ela está ironizando, ela não queria essa escolha, ela queria ir para outro lugar. Então a ironia trabalha com isso, tá? Eu digo algo e esse algo é o contrário do que eu realmente queria dizer. Tudo bem? Bom, definição aqui, ironia, né? Forma de humor que consiste em dizer o contrário daquilo que se pretende dar a entender. Outra definição, uso de palavra ou expressão em sentido oposto àquele que se deveria usar para definir algo. Veja, você ironiza muito em sala de aula, né? Quando estávamos presencialmente, de forma presencial, lembro eu que alguns estudantes, né, ao receberem ali o resultado de suas provas, olhava para a prova do amigo e dizia, nossa, que nota maravilhosa. O cidadão tinha tirado 1 ou 2. 1 é uma nota maravilhosa? 2 é uma nota maravilhosa? Não. Então veja que você estava ironizando o seu amiguinho. Você estava brincando, né, com seu amigo ao dizer que 2 é uma nota maravilhosa. Isto é também um exemplo de ironia, tá certo? Seguindo, eufemismo. Vimos, né, gente, na aula, em outras aulas, né, que é quando eu uso a linguagem, né, uma forma mais suave, né? Vamos à definição. É atenuação ou suavização de ideias consideradas desagradáveis, cruéis, imorais, obscenas ou ofensivas. Então o ideal é você usar o eufemismo. Então veja. Ele entregou a alma a Deus. Essa parte de vermelho aí que está em destaque, né, está em lugar de ele morreu. Não é isso, gente. Nós usamos eufemismo sim, né? Quando vamos dar esse tipo de notícia, principalmente, né? Chegamos e dizemos, nosso amigo está com Deus, né? Então você já entendeu que ele morreu. É muito forte, chocante você dar esse tipo de notícia desta forma, né? Olha, ele morreu, fulano morreu, né? Então você usa o eufemismo, entregou a alma a Deus, né? Partiu desta para melhor, não é isso, gente? Eufemismo. Ela é minha ajudante, né? Em lugar de empregada doméstica, não é isso? Hoje em dia fala-se mais, né? Ela é minha secretária, ela é minha ajudante, né? Então, diminuindo alguns termos aí impactantes, não é isso? Trata-se de um usurpador do bem alheio, olha que coisa. Trata-se de um usurpador do bem alheio, em lugar de ladrão, né? Ladrão é muito forte, você é um ladrão, olha coisa forte, né? Você é um usurpador do bem alheio, né? Eufemismo. Entenderam, gente, que é eufemismo? Eu uso expressões que vão suavizar as ideias, tá certo? Vamos lá. Aqui, outros exemplos. O advogado foi acusado de subtrair bens alheios. Acusado de roubar, né? Depois de gritar e quebrar copos e garrafas, o engenheiro foi convidado a retirar-se da festa. Veja, você já ouviu muito, né? Por gentileza, convido a retirar-se, né? No lugar de dizer, você está expulso, saia. É muito forte, né? No lugar de dizer o engenheiro foi expulso, foi convidado a retirar-se da festa, né? Não fui feliz no exame da OAB. Essa OAB é uma provinha, pessoal, que as pessoas que cursam aí, vocês um dia, se Deus quiser, né? Cursarem aí o direito, no finalzinho vão fazer a OAB, tá? O exame aí da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, no lugar de você dizer não fui feliz no exame da OAB, não fui feliz na prova de língua portuguesa, olha, fui reprovado, né? É melhor chegar assim à sua casa e dizer isso aos seus familiares. Não fui feliz na prova de língua portuguesa. Porque se você disser assim, fui reprovado, é mais impactante. Claro que eu estou usando como exemplo, né? Espero que todos vocês sejam aprovados. Se Deus quiser, serão. Não é isso, gente? Só um exemplo aqui, tá? Não precisa ficar chorando aí em casa, não. Pessoal, e a hipérbole? Olha, hipérbole é o exagero, né, gente? Recurso estilístico que consiste no emprego de termos exagerados, ampliando a verdadeira dimensão de uma realidade.
Exemplo, morrer de medo, não é? Aí você vai dizer, ah, professor, mas eu conheço uma pessoa que teve um susto e morreu. Sim, entenda, né? Isso é um fato, realmente pode acontecer. Mas você, quando diz que está morrendo de medo, você não está vivo? Isso é uma hipérbole. Você não morreu de fato, morreu? Não é isso? Então você está andando assim pela rua, chega aquele teu amigo brincalhão e dá um susto. Aí você, opa, rapaz, quase morri de medo. Ou então morri de medo agora, né? Isso é um hipérbole, tá? No lugar de dizer o quê? Puxa vida, tive um susto enorme agora com essa tua brincadeira. Então percebeu que a figura de linguagem, ela, na comunicação, ela é mais rápida. Ela é interessante por isso também, não é? No lugar de você dizer, puxa vida, tive um grande susto agora com essa sua brincadeira. O fato de você dizer assim, morri de medo, mesmo sendo uma hipérbole, um exagero, é uma figura de linguagem. Por quê, gente? Porque você não morreu de fato. Você está usando essa expressão no sentido conotativo e não denotativo. Para ser real, você teria que ter morrido. Tranquilo? Tem mais hipérbole, gente? Claro, né? Mais definição e mais exemplo. Ou mais exemplos. Hipérbole é uma figura de linguagem e de pensamento que aumenta intencionalmente o fato com a finalidade de exagerar e passar uma ideia maior do que a realidade. A criança chorou rios de lágrimas. Olha, você aí tem sobrinho, irmão pequeno, não sei, e aí você está querendo estudar, às vezes acontece, o irmãozinho pequeno começa a chorar, aí você chega para o professor de língua portuguesa, professor, eu não estudei, eu não tive como, meu irmãozinho chorou rio de lágrimas. Isso é um hipérbole, não é, gente? É um exagero, né? Ninguém chora rio de lágrimas, no máximo aí a criança chorou muito, atrapalhou você ali naquele momento, e o professor vai entender com essa sua frase, a criança chorou rios de lágrimas, vai entender que a criança chorou muito, chorou bastante, né? Meu filho vai morrer de tanto estudar. Olha só, rapaz, essa aí eu acho que é a frase que todo mundo quer ouvir da família, não é? Meu filho, você vai morrer de tanto estudar, para um pouquinho, ó. Você fica lá sentado às vezes, nem está lendo, né? Tá pensando em outras coisas. Mas veja, meu filho vai morrer de tanto estudar. Isso é um hipérbole. Ninguém morre de tanto estudar, né? Você pode morrer de qualquer outra coisa, mas morrer de tanto estudar não, gente. Estudar é muito bom, não é verdade? Então veja aí a hipérbole. Estão compreendendo o exagero na linguagem, né? Não é isso? Vamos lá, vamos seguir. Figura, né? Novamente aqui mais uma definição. Figura que através do exagero procura retornar mais expressivo uma ideia. Gente, ideia não tem mais aquele acento, tá? Na reforma, que já estamos, né? Bem atualizados, desculpem aí, tá? Passou aqui, mas desconsidera ali o acento, tudo bem? Ó, na época da festa junina, sempre morro de medo de fogos de artifício, olha só. Isso é uma hipérbole, né? Por mais que você tenha medo dos fogos, você não morre de medo ali. Se você morrer, deixou de ser hipérbole, é sentido real. Se você morrer de susto, né, na hora que alguém solte realmente uma bomba, né, daquele susto, você morre, é literal, é denotativo, não vai ser figura de linguagem, né? Mas quando você tem aquele grande susto, pá, aí você diz isso, ó, morro de medo, né? É o hipérbole, é a figura de linguagem, tá? Ela gastou rios de dinheiro, olha só, gastou muito dinheiro, né? Será que eu tenho sempre que te lembrar, todo dia, toda hora, eu te imploro, por favor, que de abelha, né, gente? Alice, né, a composição aí, a música, não sei se vocês conhecem. Então aí, será que eu tenho sempre que te lembrar, todo dia, toda hora? Isso é um exagero, né? Ninguém está lembrando o outro assim, todo dia, toda hora, constantemente, né? Veja que vocês usam, né? Vocês falam isso. Quem é que não diz? Ó, toda hora eu estou te lembrando isso. Será? Isso é um hipérbole. Isso é uma figura de linguagem, tá bom? E agora, indo para outro assunto, né? Serei breve aqui, tá? Está, pessoal? Como eu falei, revisão. Definição da charge, né, que vocês já conhecem, a palavra é de origem francesa e significa carga, ou seja, exagera traços do caráter de alguém ou de algo para torná-lo burlesco, ou seja, engraçado, cômico, né, irônico, faz uso também disso.
muito utilizadas em críticas políticas no Brasil. Tá? O termo charge vem do francês, charge, que significa carga, exagero ou até mesmo ataque violento, carga de cavalaria. Gente, uma característica que eu já vou trazendo aqui da charge é essa questão de temas políticos. Tá? A charge trabalha na questão temporal, naquele momento ali. É mais presente, por isso que ela, com o tempo, ela perde ali a sua força de significado, né? Pode ser encontrada em jornais, sites e redes sociais. Então, mais definição, né? Que aí fala-se também que é um tipo especial de cartoon. E aí a charge vai emitir uma opinião sobre os acontecimentos do dia a dia, tá? Isso é bem importante, grave isso aí, que é uma das principais diferenças da charge e o cartoon, nós vamos ver daqui a pouco, tá? Acontecimentos do dia a dia. E o objetivo é a crítica humorística, né? De um fato social. Então, para que você possa compreender a charge, faz necessário você conhecer o assunto a que ela se refere, senão você vai ficar meio perdido, não é isso? E aí, novamente eu pergunto, né? Mas o que é crítica? E aí você viu que criticar não é falar mal, né? Você vai comentar um fato baseado, né, com seus argumentos, você vai expor a sua opinião sobre esse fato. Isso é criticar. Criticar não é falar mal, tudo bem? E a charge, ela traz essa crítica, né, de forma humorística, tá bom? Eu estou mostrando aqui as características, depois nós vamos ver aqui algumas charges, tá certo? E aí as principais características, né, ou características gerais da charge, que aí trago sempre essa observação, né, diferentemente das histórias em quadrinhos, né, e as tirinhas, a charge se apresenta em um único quadro, tá certo? Traz imagens exageradas, porque isso gera humor, né, faz a crítica irônica, né, e carregada de humor, é baseado em um fato preciso, os precisos quer dizer assim, naquele momento, né, nós vimos a questão do tempo, da temporalidade. Pode ser carregada de temporalidade e espacialidade, ou seja, é o que eu disse, se você não está por dentro daquele assunto, você não compreende a charge. Mais adiante, mesmo você estando por dentro naquele momento do assunto, quando passar mais o tempo, ela vai se desvalorizar, tá? Ela tem temporalidade, espacialidade, ela tem um contexto, né, social, digamos assim, naquele momento, local. E agora, isso aqui tem a ver com o que está acontecendo hoje, né? Tem a ver ou não tem? O que é que eu posso interpretar aí? Olha, o cidadão chegou, já mãos ao alto, né? Que interpretação é essa, gente? Eu não vou nem falar aqui, tá? Ó, completa, maninho, ele disse, né? E aí o cidadão lá que trabalha no posto de gasolina, veja a simbologia, veja a carga, né, exagerada, veja o exagero dos desenhos, os olhos de ambos personagens, digamos assim. E outra característica, gente, da charge aí, né? Veja que ela traz uma crítica com humor, lógico, bem atual, né? Nós brasileiros estamos neste momento aí da alta dos preços dos combustíveis, né? Então a charge está representando essa crítica aí. Outra aqui, ó. Pai, quantos estados tem o Brasil? Olha, aí o pai, atualmente só um, filho. Estado crítico, né? Veja a ironia, veja a comicidade, né? Veja que o menino está estudando geografia ali, né? Acredito eu. E aí o pai responde de outra forma. Então essa charge está trazendo uma crítica, né, do que está acontecendo, né? E se Deus quiser vai melhorar, né? Se Deus quiser vai melhorar. Ó, então é isso, tá bom? Então agora nós vamos para uma outra situação, um outro gênero textual, né? Nós vamos falar do cartoon, tá certo? Que é um gênero jornalístico, né? Considerado opinativo ou analítico, desenvolvido por meio do grafismo e do humor. Podemos encontrar o cartoon em jornais, revistas, livros, meios midiáticos e periódicos, né? O cartoon é um gênero textual cuja finalidade é de entretenimento, divertir você, né? Ou seja, divertir o interlocutor. O que é interlocutor? Aquele com quem eu falo. No caso aí o cartoon, aquele com quem um cartoon fala. Quando você está vendo um cartoon, está lendo um texto, o texto fala contigo, né? Comunicação, nós já sabemos disso. Tem o propósito de satirizar, criticar e expor algumas situações ou temas atemporais. O que é esse tema atemporal? O cartoon, como eu falei, diferentemente da charge, né? A charge com o tempo ela vai ali perdendo, né, seu significado. O cartoon não. O cartoon ele é mais global, ele é mais genérico, ele não atende apenas um tema local específico, ele abrange um tema em maiores proporções, né? Então, a estrutura
nós já vimos isso, né? Se eu passar bem rapidinho aqui, os fatos que compõem o cartoon são estruturados com imagens e textos, tá? Então o cartoon é apresentado em apenas um quadro, apresenta um conjunto de informações, ou seja, não retrata apenas uma pessoa. O cartoon não vai retratar apenas uma pessoa, ele vai trazer um conjunto de informações, como eu falei. Gente, eu vou fazer o seguinte, vou direto aqui para a imagem, né? Daqui a pouco eu volto aqui, ó, pra gente ler. Não vai ficar muita leitura, vai ficar muito cansativo, vai ficar muito pesado. Então eu vou mostrar aqui, ó, quem é que não conhece, isso é mundial, né? Mundialmente conhecida essa historinha aí, né? Estão tão bonitas, nem sei qual escolher. E aí, ó, pode escolher qualquer uma. Hoje em dia, todas estão envenenadas. Gente, isso é um tema global, né? Qual tema está sendo discutido aqui? Veja que há alimentos. Você conhece a história da Branca de Neve, né? Sabe que a bruxa entrega uma maçã, né, envenenada. Vocês sabem da história, não vou fazer a narrativa da história, mas qual é a associação aqui? Que a bruxa disse que pode escolher qualquer uma, estão todas envenenadas. Ou seja, o nosso alimento, né, isso é debatido hoje, isso é discutido mundialmente, a quantidade de agrotóxicos que são usados, né, muitas vezes em algumas plantações, não é isso? Então veja aí a sátira, a ironia, e aí é um campo que atinge, logicamente, mundialmente. Então o cartoon tem essa diferenciação, né? Ele é mais abrangente, tá? E aí você vai dizer, professor, mas e a temporalidade? Pode ser que um dia os alimentos não sejam produzidos com tanto agrotóxico. É verdade, pode ser, mas no momento isso aí está se perpetuando, não é isso? Desde que criaram essa condição que se perpetua. Não se perde com o tempo essa temática aí, não é? E essa então, mundialmente, né, gente? Professor, aqui eu não estou entendendo nada. Qual seria a inferência aqui? Gente, uma criança quando nasce, logicamente ela chora, né? Isso aí não vou nem entrar nessa questão, não vou falar dessa questão aqui que não cabe a mim, não sou um especialista, né? Mas você sabe que no mínimo ela chora para desobstruir as vias respiratórias, na verdade. É tanto que quando não chora, o doutor dá uma palmadinha ali na parte de trás da criança, na região glútea, né? Para que ele chore ali, né? Enfim, o que é que esse cartoon quer mostrar? Hoje, dentro dessa tecnologia, né, mais evoluída, que seres humanos nascem já mexendo, digamos assim, vê, isso é uma figura de linguagem, né? Aqui faz uso disso também. A criança, geralmente quando fala mamãe pela primeira vez, né? Mamãe, vê, ali tá hashtag, né? Ou sustendido, né? Mamá, né? E aí não sei se ela, eu confesso aqui que eu não sei se ela está falando mamãe ou vai mamar. Mas é mamãe, né? Uma criança desse tamanho já dizendo isso. A questão é, qual é a sátira aqui? Qual é a abordagem? Que você entende, o ser humano mal nasceu, já quer mexer, né? Já quer mexer aí no... Eu acho que isso aqui é um celular, né? E a mãe ali emocionada, aí chega a descer uma lágrima ali, né? Pelos olhos, né? Enfim... Eu achei esse cartoon bem interessante, né? Professor, qual é a crítica aí? Eu acho que é a crítica cada vez mais, né? As crianças trocando aquelas brincadeiras, né? De outras épocas, né? Corre, sei lá, de se esconder. E hoje as crianças todas ao celular, né? Mas aí, claro, essa é a minha interpretação. Não sei se você veria desta forma. Mas o cartoon aí representado, ele quer trazer esse tema, né? Aqui é a minha interpretação, né? Eu acho que você pode caminhar por essa aí também, de repente. Outro aqui maravilhoso, né, gente? Professor, e aí, o que é isso? O que é que você vê aí, gente? Aqui não é só uma crítica, né? Traz uma mensagem. Uma gaiola, né? A sua cabeça. Uma gaiola representando aí sua cabeça. A leitura, não é, pessoal? A leitura liberta, não é isso? É essa leitura que eu estou fazendo aqui. Leitura liberta. Suas ideias estão presas na sua mente, na gaiola, simbolicamente. Aí, metáfora. Né? Sua cabeça é uma gaiola? Não. Então veja que a linguagem está muito interligada, né, pessoal? Então no que você lê, você liberta aí, ó, seus pensamentos, né? Suas ideias, né? É isso. Tudo bem? Aqui trazendo exemplos. E o tema global, né, que está sendo discutido, inclusive na atualidade, né, está tendo uma reunião mundial aí, os líderes mundiais, né, que a gente pede a Deus que tudo dê certo, não é isso? Questão do aquecimento global.
Eu não estou lembrado do país aqui que está acontecendo, acho que é na Suécia. Ou é Suíça ou é Suécia, me desculpem aqui a falha agora. Mas, olhemos aqui para o cartoon, que é o que nos interessa, né? Este paredão está pegando fogo. Quem será o próximo eliminado? Olha só, gente. Paredão. O paredão de gelo esquentou demais, está pegando fogo, né? Derretendo. E aí, logicamente, os animais que vivem nessa região ou nesta região estão sofrendo e vão morrer, e estão morrendo, né? Então aqui há um cartoon trazendo essa preocupação global, né? Veja que não traz pessoas, não é um tema específico, é um tema global, que é justamente sobre o aquecimento, né? O aquecimento do planeta, o aquecimento global. Então eu vou voltar aqui um pouquinho, tá? E vou fechar aqui, tá, gente? Nossa revisão com a leitura aqui mais detalhada sobre o cartoon. Também utiliza da caricatura, porém diferente da charge, ele não retrata personagens conhecidos, tá certo? E não tem como objetivo satirizar uma situação atual. Ela pode transpassar aí. Não é objetivo, porém pode trazer, né? Você tem um objetivo, é o foco, né? Principal. Pode trazer, pode transpassar, né, essa situação. Simplesmente provoca riso através da crítica humorística, né? Muitas vezes mordaz, satírica e irônica do comportamento humano, suas fraquezas, hábitos e costumes. Aqui a crítica lá do comportamento humano atual, né? Da questão da criança querendo lá o celular, não é isso? É algo próximo de uma piada. O cartunista representa uma cena ou até uma sequência de cenas de uma situação engraçada, com ou sem balões ou legendas. Tem isso também, né? Lá no último, né? Aqui não houve a legenda, né? Mas aqui houve a legenda, tá? Maneira figurada, né? Que os animais não falam, né? Mas entendo, tem todos esses recursos aí, né, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Qualquer dúvida, volta, né? Ouve novamente, se possível. As aulas específicas, né, que estão em blocos, você volta a algumas aulas, procura a que fala especificamente do cartoon, a que fala especificamente da charge, aquela aula que falou especificamente sobre figuras de linguagem, tá certo, pessoal? Então eu desejo a vocês tudo de bom, vocês tenham uma boa prova. E a dica de leitura hoje, gente, A Hora da Estrela, livro maravilhoso, pessoal. Prepare aí o lenço, você vai chorar, é emocionante. Confesso que a leitura a princípio não é tão assim, você vai ter uma certa, não é dificuldade, mas é um pouquinho forte, né, para chegar à compreensão ali dos fatos, mas graças a Deus vocês já são aí nono ano, né, EJA 4, sempre digo isso, caminhando aí para o médio. Faça a leitura sim desse livro, é muito importante. Pessoal, as informações que eu pus aqui, né, conjunto com a equipe nos slides, estão aqui, tá certo? Todas as informações do material. E agora deixo a mensagem, né? Fé, força e foco. Fiquemos com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser, pessoal.